Bom, então, como prometido aí, a gente vai ter essa última lista de frações, que é só para a gente fechar esse conteúdo. Já deixo claro aqui que essa lista, apesar de não ser uma lista difícil, já tem alguns pré-requisitos, né? Para resolver isso daqui, as questões mais para frente, é necessário que tenha visto a aula de equações de primeiro grau, que a gente vai misturar um pouquinho os conteúdos, que serve mais para preparar para situações mais complicadas. Começando então na número 1, que é apenas de resolver as operações, bem parecido com a lista anterior, só que aqui eu já coloquei um pouquinho a mais de passos, que é para treinar aí o gerenciamento das questões, né? Então aqui a gente já tem 3 frações em vez de 2, e misturando as duas operações, ambas foram vistas aí na aula passada. Então a gente tem 2/3 somado com 5/6, que multiplica 3/5. A ordem de prioridade na conta continua igual, apesar de ser fração, continua sendo números, então a gente continua tendo que resolver as multiplicações antes de soma e subtração. Então, fazendo a multiplicação primeiro, 2/3 permanece, e multiplicando 5 vezes 3 dá 15, e 6 vezes 5 dá 30. Então, observe que a gente juntou essas duas frações, fez a operação, e agora vai fazer a soma. Obviamente, como é soma de bases diferentes, a gente não precisa trabalhar com essa base sendo 30, porque isso aqui vai dificultar muito as contas. Então, o que eu vou fazer é simplificar essa fração primeiro. Aqui também já está muito óbvio o melhor valor possível, né? Eu vou simplificar direto por 15, e aí a gente vai ter o 2/3 que não foi mexido. 15 dividido por 15 vai dar 1, e 30 dividido por 15 vai dar 2. Agora ficou muito mais simples. Vou resolver pela técnica do MC, que é apenas o múltiplo em comum, sem ser o mínimo. Então, 3 vezes 2 vai dar 6. E aqui multiplicando cruzado, 2 vezes 2 vai dar 4. E 3 vezes 1 vai dar 3. Como aqui é tudo positivo, permanece a soma. Então, será 7/6. Como o 7 já é primo, não tem como fazer a simplificação dessa resposta. E aqui, como a gente viu na aula anterior, cada etapa que eu fiz pode ser feita de várias formas. Para quem já viu todos os vídeos, já está sabendo todas as formas, faça da forma que escolher e a resposta vai ter que dar a mesma, né, para estar tudo certo. Na letra B, a gente tem de novo uma subtração junto de uma divisão, então pela ordem, a gente precisa fazer a divisão primeiro antes de fazer a subtração. Sempre resolve as multiplicações e divisões antes de resolver soma e subtração. Sempre isso daqui tem prioridade. Então, resolvendo isso daqui primeiro, então 7/8 fica quietinho lá. E a gente vai fazer a divisão desses dois. A divisão a gente mantém a primeira fração, que é menos 2/3, inverte a segunda, então o 4/9 fica 9/4 e passa a ser uma multiplicação. Resolvendo um pouco mais direto, né, a gente faz em cima e embaixo. Vai ficar 7/8, que a gente não mexeu. Menos 2 vezes 9 dá menos 18. E 3 vezes 4 dá 12. De novo, aqui a gente não vai trabalhar com essa fração tão grande. É óbvio que se você quiser resolver assim, vai dar o mesmo resultado. Mas aqui a gente vai tentar simplificar, né? Então, isso daqui, os 7/8 continua a mesma coisa. E aqui eu vou simplificar tudo por 2. Então, menos 18 dividido por 2 dá menos 9. E 12 dividido por 2 dá 6. Novamente, eu vou optar em simplificar mais ainda isso daqui. Então, ficará 7/8. E aqui, é claro que a gente vai dividir por 3 agora. Então, menos 9 dividido por 3 dá menos 3. E 6 dividido por 3 dá 2. Essa daqui eu vou resolver pelo MMC apenas para a gente diferenciar. Vocês já sabem todos os processos. Então, a gente vai fazer a fatoração do 8 e do 2 pela tabela dos números primos. Começa com 2, o 2 aqui já vai dar 1, e o 8 vira 4, depois por 2 vai dar 2, depois por 2 vai dar 1. Então, o menor múltiplo em comum é 8, que é 2 vezes 2, depois vezes 2 de novo. Então, resolvendo isso daqui, a gente já sabe que 7/8 menos 3/2, a nova base será 8. 8 dividido por 8 dá 1. E 1 vezes 7 dá 7. 8 dividido por 2 dá 4. E 4 vezes menos 13 dá menos 12. 7 menos 12 vai ficar menos 5/8. Então, na letra C, a gente tem novamente
duas operações, e aqui está até mais fácil porque a multiplicação está aparecendo primeiro. A gente tem 6 quinzeavos multiplicando 25 18avos, somado com 1/3. Aqui, antes mesmo de fazer essa conta, eu vou fazer a simplificação. A primeira eu vou simplificar por 3, que vai ficar 6 dividido por 3 fica 2, e 15 dividido por 3 fica 5. A fração da frente a gente não alterou, e nem a fração que está somando. Agora fica mais simples, né, já que os valores são menores, de fazer a multiplicação. Continuando a conta em cima. 2 vezes 25 dá 50, e 5 vezes 18 dá 90. Isso vai ter que ser somado por 1/3. Essa simplificação a gente nem precisa pensar muito, né? A gente simplifica por 10 ou corta um zero em cima e um zero embaixo. Ficando 5 nonos, somado com 1/3. Aqui eu vou aplicar o raciocínio de a gente manipular essa fração. A fração é base 3, eu quero que ela seja base 9. Então eu vou fazer o inverso da simplificação, né? Em vez de dividir, eu vou multiplicar tudo aqui por 3. Então a primeira fração permanece igual, enquanto a segunda vai se transformar em 3 nonos. Já que a base agora é igual, teremos 8 nonos como resposta. E na última a gente tem parêntese, lembrando que a gente resolve multiplicação e divisão primeiro, para depois soma e subtração. Mas como nesse caso está dentro do parêntese, ou a gente faz o que está dentro do parêntese primeiro, ou a gente aplica a distributiva. Faz a divisão com o primeiro, depois faz a divisão com o segundo e soma os dois. É óbvio que é muito mais difícil fazer a distributiva, então a gente vai simplesmente resolver o que está aqui dentro primeiro. Então a gente tem 3 quartos somado com 5 sextos. Essa daqui eu vou fazer por MMC, só para a gente dar uma diferenciada. Então eu tenho o 4 e o 6. Fazendo a fatoração sempre pela ordem dos números primos. Primeiro 2, que vai dar 2 e 3. Depois o 2 dá 1 e o 3 que vai dar 1. Então, o menor múltiplo comum é 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Essa resposta, a base é 12. 12 dividido por 4 vai dar 3, e 3 vezes 3 dá 9. E 12 dividido por 6 dá 2, e 2 vezes 5, 10. Então, a soma dos dois vai dar 19 sobre 12. Isso daqui é a fração que está lá dentro. Então, agora a gente tem 19 sobre 12, que divide 19 sobre 12. Essa daqui é óbvio, né? Qualquer número dividido por ele mesmo vai dar 1. Só que a gente pode, inclusive, provar isso fazendo a segunda método da divisão, que é ignorar a divisão e fazer a multiplicação direto. Então, ficaria 19 vezes 12 em cima, enquanto a gente teria embaixo o outro valor, que seria 12 vezes 19. De novo, os dois vai dar a mesma coisa. 19 vezes 12 é 228. E 12 vezes 19 também é 228. Também vai dar 1. Na número 2, a gente vai envolver os números mistos. A gente fez essa explicação aqui lá na aula de introdução às frações. Então aqui eu já vou fazer mais direto. A gente tem 2 inteiros e 1/3, somado com 1 inteiro e 3 quartos. Então 2 inteiros vai ser a mesma coisa que 6 terços, com mais 1, 7 terços. E 1 inteiro é 4 quartos, será 7 quartos. Aqui as bases são diferentes, só que eu vou fazer a multiplicação direto pelo MC, para a gente ir pulando de um método em outro. 3 vezes 4 vai dar 12, e multiplicando cruzado, 7 vezes 4 dá 28, e 7 vezes 3 dá 21. 28 somado com 21 dá 49, dividido por 12. E aqui já está na forma irredutível, não precisa alterar em nada. Na letra B, a gente tem 4 inteiros e 1 meio, subtraído por 2 inteiros e 2 terços. Então, 4 inteiros e 1 meio é a mesma coisa que 9 meios, subtraído com 2 inteiros e 2 terços. 2 inteiros e 2 terços é a mesma coisa que 8 terços. Novamente, os dois é base diferente, vou fazer a multiplicação direta das bases. 2 vezes 3 vai dar 6. E agora cruzado, 9 vezes 3, 27. E 2 vezes o menos 8, né? Porque aqui é uma subtração, então esse aqui é negativo. 2 vezes menos 8 dá menos 16. 27 menos 16 dá 11 sextos. 11 sextos não
tem simplificação, já está na forma irredutível, já é esse valor. Na letra C a gente tem 1 inteiro e 3 quintos. Essa é mais simples, né, de multiplicação, que multiplica 2 inteiros e 1 quarto. 1 inteiro e 3 quintos é a mesma coisa que 8 quintos, que multiplica 2 inteiros e 1 quarto, que é a mesma coisa que 9 quartos. 8 vezes 9 é 72 e 5 vezes 4 é 20. E aqui a simplificação, todos são pares. A simplificação primeiro por 2, a metade de 72 é 36 e a metade de 20 é 10. Continua sendo tudo par. Podemos fazer de novo por 2. Metade de 36 é 18 e de 10 é 5. E aqui a gente entra na forma irredutível, resposta final. Na última da 2, que envolve os números mistos, a gente tem 3 inteiros e 1 meio, dividido por 1 inteiro e 1 sexto. 3 inteiros e 1 meio vai ser a mesma coisa que 7 meios, dividido por 7 sextos. Então, fazendo a divisão, eu vou manter a primeira fração, inverter a segunda, e aí vira uma multiplicação. Essa daqui nem precisa fazer essa conta, porque como em cima está multiplicando e embaixo está dividindo por 7, a gente pode simplesmente cortar. Ficaria 6 sobre 2, que vai dar 3. Chegando então na número 3, que é um pouquinho mais difícil do que as outras, a gente tem uma incógnita no meio da equação, e a gente precisa descobrir o valor que torna isso uma verdade. Então, igual a gente viu nas equações de primeiro grau, sempre que a gente tem uma variável, nesse sentido, a gente vai isolar essa variável. Então, esse 2 terços está somando, quando ele trocar de lado, ele troca subtraindo. Então, teremos x igual a 5 sextos subtraindo 2 terços. Essa daqui são duas frações de bases múltiplas, então eu vou simplesmente transformar a da direita em base 6, multiplicando por 2. Então, o x continua igual, 5 sextos continua a mesma coisa, e aqui o menos 2 vira menos 4 e o 3 vira 6. Agora é bases iguais, 5 menos 4 é 1, então 1 sexto é a fração que torna isso daqui verdade. Na letra B a gente deu um pouquinho mais de complicada, né? A gente colocou o x dentro da fração, então é 2x sobre 5 somado com 1 meio igual a 5 sextos. Aqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa, esse 1 meio troca de lado, e como ele está somando ele passa subtraindo, então tenho 2x igual a 5 sextos menos 1 meio. Aqui, novamente, as bases são múltiplas, então, para evitar a conta, eu vou transformar essa fração em base 6. Teremos 2x sobre 5 igual a 5 sextos. O menos 1 vezes 3 fica menos 3. E o 2 vezes 3 fica 6. Bases iguais, muito simples. 5 menos 3 dá 2. E aqui eu posso até fazer a simplificação direta, né? Isso daqui é a mesma coisa que 2x sobre 5 igual a 1 terço. E agora, para isolar o x, o 5 que está dividindo passa multiplicando. Então, teremos 2x igual a 1 terço vezes 5. Aqui, como um é fração e o outro é um número inteiro, a gente tem que lembrar que todo número inteiro ele é uma fração de base 1. E a multiplicação é só fazer direto. Então, isso daqui vai resultar que 2x é igual a 5 terços. Então, para a gente ter um pouco mais de espaço, trocando aqui o quadro, o x que está multiplicando, ele vai passar dividindo, então será x igual a 5 terços dividido por 2, e igual na multiplicação, a gente tem que lembrar que a divisão, o 2 é um número inteiro, mas ele é uma fração de base 1. Então, isso é a mesma coisa que escrever, que é 5 terços dividido por 2 sobre 1. Divisão, eu vou fazer agora da forma ignorando a divisão, né, multiplicando cruzado. 5 vezes 1 vai dar 5. E 3 vezes 2 vai dar 6. Então, a resposta é 5 sextos. Na letra C, a gente tem um pouquinho mais simples, porque agora é multiplicação. Então, eu tenho 3 quintos que multiplica x igual a 9 décimos. O 3 quintos está multiplicando, então, quando esse valor trocar de lado, ele vai passar para lá dividindo. Então, eu vou colocar até assim, né, que a gente já viu que pode ser, para não ficar muito repetitivo. 9 décimos dividido por 3 quintos. Nessa daqui eu vou fazer a inversão, só para a gente não ficar sempre no mesmo método. Então, 9 décimos vai deixar de ser uma divisão e passa a ser uma multiplicação, e a gente vai trocar o numerador e o denominador de lugar. Então, 5 terços agora. Então, x será 9 vezes 5, 45, e 10 vezes 3, 30.
E essa daqui também tem uma simplificação muito óbvia, né? A gente pode dividir tudo isso daqui por 15. 45 dividido por 15 vai dar 3. E 30 dividido por 15 vai dar 2. Então, a resposta final. E na letra D, para a gente finalizar, a gente tem x sobre 3 dividido por 3 quartos igual a 1 sétimo. É ainda mais fácil do que a letra C, né? A gente vai apenas trocar isso daqui de lado. Teremos x sobre 3 igual a 1 sétimo. E o 3 quartos que está dividindo aparece do outro lado multiplicando. E multiplicação muito simples. 1 vezes 3. A gente vai ter aqui repetindo aqui, né? Só para não ficar confuso. 1 vezes 3, 3. E 7 vezes 4, 28. O x está dividindo. Quando ele passa para lá, ele passa multiplicando. Então, teremos x igual a 3 sobre 28. Multiplicado por 3. Lembrando que o 3 é uma fração de base 1. Então, teremos em cima 3 vezes 3, 9. E 28 vezes 1, 28. E essa daqui já é uma fração irredutível, já é a nossa resposta final. Então notem que até o momento essa aqui foi a lista mais complexa que a gente teve, porque a gente está misturando dois conteúdos. Está misturando aí equações de primeiro grau e misturando frações. Tudo isso é a construção da base. A gente está vendo todos os conteúdos basais primeiro, antes da gente aplicar nos conteúdos mais avançados. E igual a gente fez nas equações de primeiro grau, todos esses valores de x a gente pode ter a certeza que está certo, tirando a prova real. Então fica um desafio para vocês. Eu já encontrei os valores de todos os x aqui na número 3. Tentem tirar a prova real, apliquem esse valor lá, usem o que vocês aprenderam de fração e vê se vai dar certo. Então é isso, concluímos aí a aula de frações. Até a próxima.